nos falado, nos comunicado, Eclesiastes, e esse lugar certo, amados, nada mais é do que o lugar determinado para que nós sejamos os instrumentos de Deus para cumprirmos aquilo que o Senhor nos determinou. Aquilo que o Senhor falou, você, Luciana Domingues, você, Ana Vaz, você, Ruth, você, Luciana Marins, você, Carol, vocês precisam fazer. Mas para que vocês façam, vocês precisam estar neste lugar chamado lugar certo. E que lugar é esse? O que tem a ver isso com o nosso propósito? Eclesiastes, amados, 8:6, inclusive é o tema do nosso, é o moto, digamos assim, né? É o propósito do nosso chá com propósitos. Eclesiastes 8:6 diz o quê? Para cada propósito existe tempo e existe modo. Mas se a gente for observar na leitura da palavra, e aí continua meu computador aí com defeito. Se eu puder aqui ligar no celular, só um pouquinho. Então, a gente vai ver que existe, sim, o tempo e o modo, mas também existe esse lugar chamado lugar certo. O lugar onde o Senhor vai te usar, onde o Senhor vai dizer, é esse lugar que eu quero que você esteja. Dentro da Bíblia, nós vamos ver aí vários sacerdotes, nós vamos ver os profetas, né? Nós vamos ver os reis, e nós vamos perceber que havia uma unção, nada diferente daquilo que a gente pode perceber através da nossa própria vida. Eu vou tentar fazer assim para ficar melhor, porque eu acho que vai cansar menos vocês, né? O computador começou a dar daí alguns sinais. Daqui a pouco eu tento abrir. E aí a gente vai ver que esses homens, essas mulheres de Deus, elas precisavam estar num lugar específico para que desempenhasse esse propósito. Até então está tudo bem, porque aqui nós temos mulheres de vários lugares, nós temos mulheres de vários ministérios, de várias igrejas, viu? E a pergunta é, de novo, a gente volta essa pergunta de novo para nós, será que nós estamos no lugar certo? Que lugar é esse que nós precisamos estar? Cada vez mais que aqueles homens, aquelas mulheres, que a gente pode citar aqui algumas, eu poderia citar Esther, deixa eu ver se eu já consigo abrir isso, hein? Eu poderia citar Esther, eu poderia citar Débora, eu poderia citar Jael, eu poderia citar Paulo, eu poderia citar Elias. O que nós vemos é que quando essas pessoas estão no lugar certo, o Senhor vai capacitando cada vez mais essas pessoas. Quando nós estamos no lugar certo, o Senhor nos capacita cada vez mais. Ele derrama uma unção específica para o cumprimento do propósito ainda maior, porque nós precisamos dessa unção para que nós venhamos cumprir o nosso ID, aquilo que o Senhor quer que nós cumpramos. Até então, está tudo bem? Nós precisamos estar no lugar certo. Então, nós já vamos começar a dizer que estar no lugar certo está atrelado com a capacitação, com a unção que o Senhor vai derramar em nós. Esse aumento da unção está diretamente associada a obedecer os comandos de Deus, a estarmos nesse lugar certo geograficamente, mas também espiritualmente. E como geograficamente a gente vai falar um pouco mais, eu gostaria de começar a falar do lugar certo espiritualmente. Será que nós, mulheres do Chá com Propósitos, e algumas que estão aqui há 3 anos, há mais de 1 ano, há mais de 2 anos, algumas desde que o chá começou, será que nós estamos nesse lugar certo? Que lugar certo é esse espiritual que o Senhor está falando conosco nessa tarde?
Que lugar é esse onde o Senhor vai derramar? Que lugar espiritual é esse onde o Senhor vai derramar sobre nós a sua unção, o seu poder, o seu discernimento, a sabedoria que vem dos céus, a força que a gente precisa, as impressões espirituais que nós precisamos nessa nossa caminhada. Que lugar é esse? A não ser o lugar de oração, a não ser o lugar do secreto, a não ser o lugar da leitura da palavra, o lugar da crescente intimidade com ele. Esse é o lugar espiritual, já começamos daí, que o Senhor quer que eu e você estejamos. Será que nós estamos nesse lugar a ponto do Senhor dispensar essa unção sobre nós, esse poder sobre nós que vai nos levar ao cumprimento do propósito? Eu quero te perguntar nessa tarde, mulher, que chegou aqui no Chá com Propósito, e é uma mulher com muito propósito, pode ter certeza disso. A nossa oração sempre foi: Pai, traz as mulheres específicas. Nós não nos preocupamos com número. Nós nos preocupamos. Sabe por quê, amados? Porque se uma tiver e essa uma receber, amados, pode ter certeza, dessa única mulher virão outras mulheres. Ressurgirão outras mulheres serão vivificadas, outras mulheres serão restauradas, outras mulheres irão para este lugar de posição, este lugar de posicionamento. Então, nós não preocupamos com isso. Nós preocupamos em que você venha e que você receba essa palavra nessa tarde. Você está neste lugar certo, espiritualmente falando. Porque senão, amados, não adianta a gente pedir ao Senhor: Senhor, eu quero buscar, eu quero que o Senhor venha, eu quero que o Senhor se manifeste. Só que nós não estamos nesse lugar, posicionados nesse lugar espiritual, nesse lugar certo. Nessa tarde, o Senhor está dizendo para nós, desde que começou: eu sou fogo abrasador, eu quero me manifestar, mas ele diz o quê? Se me clamas, se me buscas e se me adoras. Esse é o lugar certo. O lugar da adoração que nós precisamos estar. O lugar de clamor aonde nós precisamos estar. E o lugar de busca onde nós vamos precisar estar, amados. Assim haverá em nós a capacitação, lembra? O derramamento da unção, a dispensação da unção dele, para que nós venhamos a cumprir o propósito. Se nós não estamos no lugar que nós não buscamos, se nós não estamos no lugar onde nós não clamamos, onde nós não adoramos, onde nós não entramos no secreto, como que nós vamos receber o discernimento da parte do Senhor? Como que nós vamos receber as impressões espirituais? Luciano, o que são as impressões espirituais? É o próprio, tem muito atrelado com discernimento. É quando você entra no lugar, e eu já falei aqui com vocês a respeito disso, mas tem pessoas novas aqui, e hoje eu não vou me poupar. Eu vou falar exatamente tudo que papai traz para mim, vai descer para mim, e sem me preocupar com o tempo. Ainda por cima. Sem me preocupar com o tempo, que geralmente eu me preocupo. Amados, nós estávamos, e eu falei isso há pouco tempo, nós estávamos indo, eu poderia falar de ontem, mas eu vou falar lá de trás. Nós estávamos em uma reunião, nós estávamos indo num congresso, e quando chegamos nesse congresso, abrimos a porta para poder entrar nessa pousada, a mulher, ela abre a porta e ela não olha para mim, ela olha para o meu marido. E eu pergunto, e ela olha para o meu marido. E eu pergunto a ela, e ela continua olhando para o meu marido, ela não consegue olhar em mim. E eu falo para o meu marido e para 5 mulheres que estavam comigo, inclusive líder de consagração, eu disse: há alguma coisa errada neste lugar. Há algo errado aqui. E sabe o que alguns me disseram? Ah, vai começar de novo, inclusive meu marido. Vai começar tudo de novo, Luciana, não tem nada errado aqui. E eu falei: tem alguma coisa errada. Mas sabe quando você fica só diante de um monte de situações, de pessoas que não conseguem enxergar aquilo que o Senhor está te mostrando? Então, ali, eu falei: tem algo errado. Isso é uma impressão espiritual, que vai atrelar com o discernimento de espírito. E eu falei: tem alguma coisa de errado aqui. E eu pedi para ela para poder entrar. Ela respondeu para o meu marido que ela ia ver.
Ela entrou e quando ela voltou olhando para o meu marido e disse, não, vocês só vão poder entrar às 2 horas da tarde. E eu comecei a perguntar, mas não tem como a gente deixar sua mala? E ela olhava para o meu marido, a coisa mais estranha, ela dizia, somente às 2 horas da tarde. Então, nós saímos, voltamos às 2 horas, entramos naquele lugar com as nossas malas, deixamos as nossas malas e eu, como o senhor já havia comunicado, tem alguma coisa estranha, eu entrei para o quarto e falei, quem vai comigo? Vamos orar. E aí fomos orar, dividimos os quartos e fomos orar. E quando acabamos de orar, quando eu abri a porta, aquela mulher disse, saia agora da minha pousada. Eu não quero vocês aqui. Eu não gosto de vocês. E aí começou a manifestar-se. E eu falei, glória a Deus, nós vamos sair. Porque eu já estava me perguntando como que eu ia dormir naquela cama daquela pousada. Eu já estava olhando, me perguntando, Senhor, como que eu vou ficar aqui? Com isso tudo dentro de mim. Amados, impressões espirituais, o Senhor só vai dar. E eu tenho certeza, amados, eu estou contando um testemunho que é meu. Se eu abrir aqui a live, vocês vão contar o que é de vocês. Porque aqui nós estamos diante de mulheres que têm impressões espirituais. Mulheres que têm um discernimento de espírito. Sim ou não? Sim. Mulheres que o Senhor comunica. Eu só estou falando porque eu estou aqui ministrando a palavra. Mas eu sei que isso acontece com vocês também. Talvez de uma forma ainda muito mais forte. Mas isso, amados, é um exemplo de que nós precisamos estar nesse lugar certo. Nós saímos e eu fui a primeira a falar, irmãs, nós vamos para esse congresso, mas eu não viajo sem jejum. Eu não vou para lugar algum que o Senhor me mande para passear sem jejum. Eu não vou para lugar algum que o Senhor diz assim, vamos passear, que meu marido diga, vamos passar esse final de semana fora sem jejuar e sem orar. Nunca. Por quê? Porque nós precisamos estarmos atentas ao meio do caminho. Nós precisamos estar atentas àquilo que vem, amados, aquilo que está sobre nós, aquilo que virá sobre nós. Nós precisamos ficar ligadas aos olhares, às investidas do inimigo. Então, nós precisamos estar no lugar certo para cumprirmos o propósito do Senhor. E o lugar certo, espiritualmente falando, não é outro a não ser este lugar de intimidade com Ele, a ponto dele revelar a você aquilo que Ele não revelou a ninguém. Vai ter momentos que as pessoas vão olhar para você e vão dizer, você está louca, você está vendo demais e ninguém vai ver nada. Mas o lugar certo é o lugar do discernimento. O lugar certo é o lugar dessa intimidade, onde o Senhor vai te mostrar, onde o Senhor vai te falar. Não vai por aí, vai por aqui. Não vá lá hoje, leve essa palavra hoje. Esse é o lugar de intimidade. Esse é o lugar certo. Então, quando nós estamos nesse lugar de intimidade com Deus, né? Nós estamos nesse lugar certo. O propósito de Deus, ele começa a fluir na nossa vida. O Senhor nos leva para esse lugar de fluência dentro do propósito dele. Estamos entendendo esse lugar certo de intimidade que nós precisamos estar, espiritualmente falando? Nessa noite, o Senhor já começa, nessa tarde e noite, né? Noite para algumas. O Senhor já começa falando comigo e com você aqui. Vai para o lugar certo, porque tem um propósito sobre a tua vida e você já sabe qual é esse propósito. Inclusive aqui, algumas estão fluindo, a maioria aqui nessa live estão fluindo nesse propósito e fluindo muito fortemente. Mas o Senhor está dizendo, eu quero se manifestar. O grande eu sou, o Iavé, eu quero me manifestar. Eu quero te mostrar o que eu não mostrei para ninguém. Eu quero falar nos teus ouvidos o que eu não falei para ninguém. Eu quero ter essa intimidade contigo que eu não revelei ainda a ninguém. Mas para isso, corra para este lugar chamado lugar certo, espiritualmente falando. Muitas das vezes nós queremos
Muitas das vezes nós queremos os dons, nós queremos ouvir, nós queremos que Deus nos use, nós queremos que Deus seja as nossas mãos, os nossos pés, nós queremos falar. Nesse tempo eu tenho falado, quem está do meu lado geralmente sabe disso, tem ouvido muito isso. Senhor, usa os meus 5 sentidos, porque eu quero ouvir aquilo que o Senhor não falou a ninguém. Eu quero ver, eu quero sentir. Tem gente nessa live que pode confirmar isso aqui, tem 2 até aqui nessa live. Nós fomos semana passada a um lugar, e esse lugar é um lugar que nós poderíamos sentar e comer, tranquilamente. Eu estava com a Mayra, estava também com a Andresa, que está aqui na live. E nós sentamos e nós fomos comer. Algo comum, amados, nós só fomos comer. E quando chegou naquele lugar, eu senti um cheiro muito forte. Muito, muito, muito forte. Eu falei, meu Deus, que cheiro é esse? Sozinha. Porque eu não queria entristecer também as meninas que estavam. Elas queriam comer e eu também queria comer. O problema é que a gente não pode comer qualquer coisa. Alguém aí está entendendo o que eu estou falando? O problema é que a gente não pode comer em qualquer lugar, amém? Talvez os outros, mas você não. Você que o Senhor tem te chamado, não. E aí você vai ouvir, gente, mas só levanta, agradece, consagra a Deus, está tudo certo. Eu quero te dizer, não, você não. Com você é diferente. Mas então é porque você... Não. É por conta da obra específica que o Senhor tem com você. É por conta dos lugares aonde o Senhor quer te levar. É por conta das vidas às quais o Senhor quer te entregar. Então ele diz não. Então ele diz não, você não. E ali eu comecei a sentir um cheiro de enxofre. Mas muito juntinho do que eu tenho pedido ao Senhor, use os meus 5 sentidos. E eu comecei a sentir, começou a lacrimejar, e eu estava muito bem, tá aí as meninas para confirmar, começou a lacrimejar muito, 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 e aí as meninas falaram, vamos sair daqui, a gente precisa sair daqui, e a gente saiu. E fomos para um lugar onde nós comemos, um lugar leve, a gente comeu, e deu tudo certo. O que estava foi embora e deu tudo certo. Era um sinal. Era uma impressão mais forte, um sinal mesmo de que nós precisamos, que eu não podia comer ali. E mais um pouquinho dentro disso eu vou falando, sabe por quê, amado? Porque está contrastando. Está contrastando, não. Está juntando com algumas mulheres aqui, o Senhor já está me dizendo isso. Eu estou falando de testemunhos, e algumas mulheres estão dizendo, estou entendendo. E eu estava no lugar, eu, Luciana, sempre amei. E, amados, eu preciso de maturidade para você agora. Eu estou pedindo a Deus maturidade para a tua vida agora. Nesse momento, para você escutar o que eu vou te dizer. Maturidade. Eu estava no lugar onde a menina já escolhia o meu esmalte. Toda semana. E eu sempre fui apaixonada por uma cor de esmalte. E eu colocava toda semana ela na minha mão. Só que quando começou o Espírito Santo a agir dentro de mim, a se levantar, a falar, Luciana, eu te quero para uma obra específica. Essa obra você vai precisar ir em alguns lugares, você vai precisar ir em algumas igrejas. Luciana, eu vou precisar te movimentar. Quando o Senhor falou isso, eu ainda não estava entendendo bem o mistério que ele tinha comigo. E quando a menina falou, escolhi sua cor, que está aqui, eu não prefiro nem falar, está aqui, porque é uma cor comum. E quando ela ia colocar na minha mão, o Espírito Santo falou, consagração. Eu escutei, claramente. Consagração. E nesse tempo eu ia para uma consagração, todas as sextas, todas as quintas. E eu falei, mas o que tens, consagração? Perguntando para o Senhor. E eu ouvi de novo, consagração, 3 vezes. E eu falei para a menina, não posso pintar hoje com essa cor. Que cor você quer? E eu falei para ela a cor. Ela falou, mas você não quer? Eu falei, não. Mas você tem certeza? Eu falei, não. E amados, nunca mais. Eu coloquei aquela cor na minha unha. E aí, por mais que eu goste, por mais que eu queira, eu não pude colocar. Porque o Senhor falou comigo consagração. E por que eu pedi maturidade para vocês? Porque aí, eu conversando num outro salão,
anos-luz à frente, porque isso aconteceu há muitos anos atrás. Eu estava conversando com uma pessoa, a pessoa falou, eu não tenho problema nenhum, olha as minhas unhas, e o Senhor me usa mesmo assim. E por muitas vezes você vai escutar isso. E ali o Senhor falou, cala-te, não é com todo mundo. Não é todo mundo que vai entender a obra que eu tenho contigo. A gente não está falando de nível de unção e de cor de unha. A gente está falando de consagração, de você e eu sermos escolhidas para uma obra específica, aonde o Senhor vai falar comigo sim e vai virar para a Luciana Marins e vai dizer não, porque a obra, por mais juntas que nós estejamos no propósito, a obra é diferente. Amém? Conseguimos entender isso? Uma blusinha assim de tipo de para vestido jogar em cima. É assim, diferente. Né? Então, nessa tarde, o Senhor está dizendo, você precisa estar nesse lugar de intimidade. Esse lugar é Josina, Luciana. Você precisa estar nesse lugar para que você receba as minhas instruções para o teu propósito, para o propósito que eu preciso e quero e desejo cumprir na tua vida. Estamos nós nesse lugar certo, irmãs? O lugar de ouvir o Espírito Santo dizer para você, não faz isso não. E você sem entender nada. Mas você não fazer, porque você confia naquele que está te chamando. Será que nós estamos nesse lugar certo, aonde a vontade dele vai ser sempre maior do que a minha e eu vou renunciar a algumas coisas por causa dele? Por causa desse propósito que ele tem comigo e com você? Será que nós estamos nesse lugar certo onde ele pode confiar? Você vai ser os meus pés e as minhas mãos e a minha boca, você vai falar por mim. Será que nós estamos nesse lugar certo? E agora, amados, tem um outro lugar. E esse lugar é um lugar geográfico. Um lugar geográfico também preparado por Jesus, pelo Espírito Santo, para que nós possamos cumprir da maneira excelente o propósito que ele tem nas nossas vidas. O que nós precisamos entender? Que tem um lugar para nós, né? Um lugar que precisa ser transformado, um lugar que precisa ser acrescentado no mundo natural, agora não mais no espiritual, agora no natural, um lugar onde o Senhor vai me enviar e enviar você. Que lugar é esse? A Tina falou sobre, na oração dela, sobre escolas, a Tina falou sobre lugares, e eu vou além, eu vou falar, esses lugares são igrejas, esses lugares são ministérios, são escolas, são trabalhos, são empresas, são hospitais, esses lugares são países, são lares, são nações. Eu não sei que lugar é esse, mas esse lugar você precisa estar. Esse lugar, ele precisa ser transformado a partir de quando você chegar nesse lugar. Esse lugar precisa ser acrescentado quando você chegar nesse lugar. E Deus é um Deus tão bom, tão soberano, tão misericordioso. E pensa, enquanto esse lugar está sendo acrescentado e transformado, igualmente nós estaremos sendo transformados e acrescentados também. Conseguimos entender isso? Quando nós estamos nesse lugar certo, nós experimentamos um ok dos céus, um sinal dos céus. É como se o Senhor estivesse dizendo, yes, agora sim você está no lugar certo. É um lugar chamado posição. É um lugar chamado posição, mas um lugar chamado posição geograficamente. É um lugar que Deus te posiciona neste lugar, aonde Deus te planta neste lugar. E quando eu falo planta, muitas das vezes você não vai permanecer nesse lugar. Você vai nesse lugar, você vai cumprir o que você precisa cumprir nesse lugar e você vai para outro lugar que o Senhor vai te determinar. Mas eu estou falando aqui de lugares geográficos, lugares naturais, onde o Senhor está te plantando nesta tarde, neste tempo. Eu pedi ao Senhor, Senhor, fale com as minhas irmãs através dessa palavra. Há um lugar, amadas, geográfico, ó. Geográfico, eu estou pisando, ó.
que eu preciso pisar, porque esse lugar precisa ser transformado, porque esse lugar precisa ser acrescentado. E o Senhor me envia e te envia para esse lugar. Hoje, a pergunta é: nós estamos nesse lugar certo geograficamente? Você está nesse lugar geográfico? O ministério que você está exatamente, aí eu estou falando de ministério, cantar, eu estou falando do ministério mesmo, do Senhor para a tua vida. Como saber qual o lugar geográfico? A Jaqueline me pergunta nessa tarde. Como que a gente vai saber disso? Quando a gente está nesse lugar, o Senhor já diz o que para a gente? Ok, chegou, é aí. Eu não vou adiantar porque eu escrevi para que fique até muito, né? Até para que eu siga. Geralmente, falei até para a Luciana, eu não sei o que vai dar, eu não costumo escrever nada. É tudo que o Senhor vai dando. Mas ontem à noite eu fui escrevendo e hoje de manhã eu fui escrevendo. E eu falei, meu Deus, eu não posso perder isso, porque isso é para minhas irmãs nessa tarde. Como saber qual é esse lugar geográfico? A gente vai saber qual é esse lugar geográfico, amados, quando o Senhor disser para a gente assim, ok, e aí nós vamos cumprir, aí nós vamos ver, nós vamos receber a paz, a unção, o acréscimo da unção e a provisão do Senhor. Paz, amados, paz. A palavra diz lá em Filipenses 4:7, a paz que excede todo entendimento. A paz que vai exceder... Está aberta a minha Bíblia. 4, Filipenses 4, verso 7. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração, e em alguns lugares vai dizer a mente, né? Vai guardar o propósito de vocês, vai guardar a mente de vocês, até, olha lá, olha o que ele diz, em Cristo Jesus. Vai guardar-nos. Luciana, se a paz que excede todo entendimento, então a gente já pode entender o quê? Que muitas das vezes as pessoas vão olhar para você e para mim e vão dizer assim, meu Deus, o que essa mulher está fazendo aí? O que essa mulher está fazendo nesse lugar? Mas nós vamos estar em paz. E essa paz ela vai exceder esse entendimento alheio. As pessoas não vão entender, mas você vai estar em paz. Sabe por quê? Porque lá é o lugar do teu propósito. Ainda que você nem queira estar, e um pouquinho mais à frente a gente vai ver sobre isso. Mas você vai estar em paz, porque você vai saber que ali é o lugar aonde o propósito de Deus vai ser cumprido na tua vida e na vida de outras pessoas. Por mais que você não gostaria de estar. A paz que excede todo entendimento. Muitas das vezes nós não vamos entender. Mas ainda assim, nós vamos estar em paz em estarmos nesse lugar que humanamente nós não gostaríamos de estar. Esse é o primeiro sinal, a paz. Eu falo que tudo em Deus começa com paz. Tudo começa com paz. Ninguém está entendendo nada, mas você está em paz. A unção, nesse lugar geográfico, ele coaduna com o espiritual, com o lugar espiritual, porque aqui, nesse lugar geográfico, você também vai receber um aumento de unção. Nesse lugar geográfico, você também não vai ser mais reconhecida como antes. Quando você estiver nesse lugar, você vai ver que a unção, ela aumentou na tua vida. O discernimento aumentou na tua vida. A ousadia aumentou na tua vida. Você não é mais aquela mulher tímida de antes, que não conseguia abrir a boca. Você não é mais aquela mulher de antes que tremia quando falava, traz uma palavra, você pode fazer uma oração, irmã, canta um louvor. Por quê? Porque você está no lugar certo, e nesse lugar certo há acréscimo de unção, há uma dispensação maior de unção. Quando Pedro ele estava ali, naquele lugar certo, depois do Pentecoste, ele estava ali falando com ousadia. E aqueles homens falavam que ele esteve com Jesus,
É impossível um homem inculto, iletrado desse estar falando com tanta ousadia, porque Pedro estava no lugar certo. Deus o havia mandado para aquele lugar, e ali ele recebeu um nível maior, uma unção maior, porque já tinha descido lá em Atos 2, de autoridade, de ousadia, de sabedoria sobre a vida dele, de discernimento. É nesse lugar que o Senhor quer que nós estejamos. Então, nós vamos encontrar a paz, nós vamos encontrar a unção de Deus sendo dispensada a um nível maior, a ponto de você dizer, eu não era assim. Meu Deus, alguma coisa mudou. Eu não tinha essa ousadia. Eu não falava com essa intrepidez. Antes eu tinha medo de entregar. Estamos entendendo? Estamos recebendo nessa tarde, irmãs? Provisão. O Senhor não vai permitir que lhe falte nada. E o que é esse nada, Luciana? Porque muitas das vezes nós vamos ver pessoas completamente providas. Mas muitas das vezes nós vamos ver o Senhor dando maná de cada dia. E essa é a provisão do Senhor igualmente. Não vai lhe faltar, amados, o que você vestir. Não vai lhe faltar o que você comer nesse lugar geográfico que o Senhor está te levando. Nesse lugar geográfico onde o Senhor lhe enviou, não vai lhe faltar. Talvez você não tenha abundância, isso é parte do propósito, isso é parte do processo, amados. Até porque Deus conhece a cada uma de nós. Tem pessoas, amados, que ele está te treinando, está te capacitando para derramar um dispensar muito maior na tua vida. E ele vai fazer a promessa dele. É promessa de provisão na tua vida. Mas algumas pessoas, Deus sabe que ele não pode derramar completamente, porque senão eu e você nos afastamos do propósito. Sim ou não? Sim. Então Deus sabe a medida, mas uma coisa é certa, não vai faltar a provisão do Senhor. Não vai faltar. Eu queria abrir lá em 1 Reis, não sei, só pode anotar, eu vou ler aqui rapidamente, 17, de 1 a 6, diz assim: Ora, Elias, o tesbita, de Tisbe, de Gileade, disse a Acabe, juro pelo nome do Senhor, o Deus de Israel, a quem eu sirvo, que não cairá orvalho nem chuva nos anos seguintes, exceto mediante a minha palavra. Depois disso, a palavra do Senhor veio a Elias, dizendo, saia daqui, vá para o leste e se esconda perto do riacho de Querite, a leste de Jordão. Você beberá do riacho. E dei ordem aos corvos para alimentarem você lá. E ele fez o que o Senhor lhe tinha dito. Ele foi para o riacho de Querite, a leste do Jordão, e ficou por lá. Os corvos lhe traziam pão e carne de manhã e de tarde, e ele bebia a água do riacho durante aquele tempo de fome. Tudo que Elias tinha que fazer era permanecer em que lugar? No lugar designado por Deus. Que lugar é esse? Aquele lugar que o Senhor falou, saia daqui e se esconda no riacho de Querite, diz a palavra. Ali o Senhor disse para ele, lá vai haver pão, lá vai haver carne de manhã, lá vai haver pão, lá vai haver carne no final do dia. Ou seja, tudo que o profeta precisava, ele encontraria ali, naquele lugar que o Senhor havia preparado para ele. A economia, irmãs, estava ruim, porque se ia faltar, se a gente observar, vem de um processo de falta de chuva em diante. Vem de um processo difícil, a economia estava ruim, mas o Senhor falou para Elias, sai daí, e você vai sair daí, e eu vou te sustentar. É a provisão do Senhor, mas Elias tinha que fazer o quê? Estar no lugar certo. O homem de Deus, aquele profeta, ele nunca ficou sem a provisão diária, porque ele estava fazendo exatamente o que o Senhor o enviou para fazer. E ele se encontrava no lugar exato, no lugar em que o Senhor havia designado para ele. Qual é esse lugar que o Senhor designou para você e que, de repente, você está, mas se eu for, olha só, mas se eu for, mas Senhor, mas se eu for, o Senhor está dizendo nessa tarde, irmã,
não vai faltar nada. Provisão, paz e poder, unção. A Jaqueline perguntou e nós, mais uma vez, batemos como que nós vamos reconhecer esse lugar. Nós estamos em paz? Você está em paz no ministério que você está? Você está em paz no lugar que você está? Como é que está seu coração? A gente pode estar em paz, tá? Mesmo sem gostarmos daquele lugar. Nós já falamos aqui. Mesmo sem querer estarmos naquele lugar. Eu não queria passar por essa situação nesse lugar. Mas você está em paz porque você sabe que foi Deus. Que você não chegou aí pelos seus próprios pés. Mas foi o Senhor que te levou para aí. A paz, ela não vai ser um sentimento, mas ela vai ser o quê? A certeza de que você está cumprindo o propósito de Deus. Ela não vai se guiar pelo seu sentimento. Ai, meu Deus. Ai, não, não, não. Ela você vai ser guiada pelo propósito de Deus. Viu? A certeza de que a etapa que nos encontramos faz parte da nossa jornada para completarmos o propósito na nossa vida ou na vida de alguém. Irmãs, muitas das vezes nós gastamos muito tempo em alguns lugares aonde o Senhor nos enviou. Mas nós, porque não queremos, porque é difícil demais, nós aniquilamos o propósito de Deus na nossa vida e na vida de outros. Porque o Senhor te enviou porque lá naquele lugar, naquele hospital, naquela escola, naquela empresa, naquela universidade, tem alguém que precisa de você. Tem pessoas que precisam que você seja a boca de Deus na vida delas. E você entrou ali e você viu algumas situações e você já não está mais em paz, você a todo custo quer sair, você se envolveu em situações que você não deveria ter se envolvido, você esqueceu plenamente do propósito de Deus. Nessa hora, o Senhor está falando para mim e para você. Analise o lugar onde você está, coloque ele diante de Deus, consagre ele diante de Deus. Porque pode ser, e eu quero te dizer que pela palavra dispensada nessa tarde, é muito certo que esse seja o lugar onde o Senhor quer te usar. Esse seja o lugar onde ele quer prover na tua vida, onde ele quer aumentar o nível da tua unção. E aumentar o nível da tua unção, sabe o que é? É muitas das vezes você ficar calada. É sem falar nada. Você está sendo espizinhada, você está sendo e você calada, sem falar nada. Isso é aumento de maturidade. Isso é aumento de unção derramada pela tua vida. Porque só a unção nos faz calar. Só a unção nos faz renunciar a nós mesmos. O nosso eu, a nossa vontade. Nessa hora, irmãs, o que o Senhor quer é que você esteja nesse lugar certo. Senhor, o Senhor me mandou para cá. Então, o que o Senhor quer que eu faça? Até quando o Senhor me quer aqui? São perguntas, amadas, cruciais. É aqui que o Senhor me quer? A quem eu devo alcançar neste lugar? E não se espante se esse lugar for dentro da sua casa. Não se espante se o Senhor te enviar também para dentro da tua casa. Porque tem mulheres aqui que o Senhor envia para longe, para nações. Tem mulheres chamadas as mulheres do reino. As mulheres que o Senhor tem obra específica desde pequena. Que o Senhor comunica desde pequena. Vou eu te levar às nações. Mas tem mulheres aqui que o Senhor diz, vou eu te levar a lares. Vou eu te levar a hospitais. Vou eu te levar às escolas. Vou eu te levar às crianças, às ruas. Está no lugar certo. A evidência da paz nesse lugar vai ser a presença de Jesus. Você pode até não estar onde você gostaria de estar, passando por lutas, passando por situações, mas tenha certeza que Jesus está naquele lugar. E se ele está naquele lugar, ele está junto com você. Você pode receber isso nessa tarde, você pode dizer amém. O segundo sinal que nós estamos no lugar certo é o poder de Deus sobre a tua vida. Já falamos, é a unção. Essa unção derramada
quando você estiver posicionada. E aí eu abro agora um colchete e te peço muita atenção. Senhor, eu quero essa unção. Senhor, eu preciso de um poder maior. Eu preciso de uma unção sobre a minha vida, mas você não está posicionada. Como que o Senhor vai dar essa unção, vai dispensar essa unção sobre a tua vida, mulher? Se você está fora da tua posição, se você não ora, se você não jejua, se você não vai para o secreto, se você não está no lugar que o Senhor falou, é nessa escola que eu quero que você fique. E aí você está naquele redemoinho, é nesse hospital que eu quero que você fale para essa enfermeira, e você está lá brigando com todo mundo, está um negócio violento. Como que o Senhor vai derramar unção sobre a tua vida? Um nível maior sobre a tua vida de unção? Não tem. A unção é para quando nós estamos posicionados. Anote, por favor, e agora eu vou ler Êxodo 40. Gente, que coisa linda que o Senhor me dava nessa manhã. Êxodo 40. Isso aqui é para nos posicionar nesse lugar certo. Êxodo 40, Êxodo 40. Vamos lá, vamos ler um cadinho aqui. Olha o que diz. Deus manda Moisés armar o tabernáculo. E olha o que ele diz. Depois, o Senhor disse para Moisés. Depois de quê? Vamos lá, vamos passar um pouquinho aqui. No primeiro dia do primeiro mês, arme o tabernáculo da tenda do encontro. Ponha hoje a arca do testemunho. Ponha antes a arca do testemunho e cubra com o véu. Gente, eu estou sem óculos aqui. Ponha nele a mesa e coloque em ordem as coisas que estão sobre ela. Ponha nele também o candelabro e monte as suas lâmpadas. Coloque o altar de ouro puro, o incenso diante da arca do testemunho e pendure o cortinado da porta do tabernáculo. Eu não preciso dizer que hoje nós somos o tabernáculo, amém? Então, vamos continuar. Coloque o altar do holocausto diante da porta do tabernáculo, na tenda do encontro. Ponha a bacia entre a tenda do encontro e o altar e encha essa bacia com água. Depois, arme o átrio ao redor e pendure o cortinado à porta do átrio. Pegue o óleo da unção, Moisés, e unja o tabernáculo. E tudo o que nele está, consagre-o com todos os seus pertences, e ele será santo. Unja também o altar do holocausto e todos os seus utensílios, e consagre o altar, e o altar se tornará santíssimo. Depois, unja a bacia e o seu suporte, consagre-o. Faça com que Arão e seus filhos se aproximem da porta da tenda do encontro e mande que eles se lavem com água. Vista Arão com as vestes sagradas, unja e consagre para que me sirva como sacerdote. Faça isso também com os filhos de Arão. Se aproxime deles, vista com túnicas e unja. E assim como você ungiu o pai deles, para que me oficiem como sacerdotes, sua unção lhes será por sacerdócio perpétuo, de geração em geração. E aí diz, e Moisés fez segundo o que o Senhor havia ordenado, lá no 34. Então, depois disso, a nuvem cobriu a tenda do encontro, e a glória do Senhor se manifestou no tabernáculo. Moisés não podia entrar na tenda do encontro, porque a nuvem permanecia sobre ela e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. Queridas, coloque em ordem as coisas primeiro. O Senhor está dizendo para mim e para você, você quer um nível maior de unção? Então, se posicione. Coloque em ordem as coisas primeiro. A unção só vai ser derramada, só foi derramada ali naquele lugar quando estava tudo em ordem. Quando o Senhor falou, olha, faça isso, unja Arão, unja os filhos de Arão, coloque
o sacerdócio em dia. Observem todas as coisas, Moisés, para depois eu derramar a minha unção, para depois eu cobrir aquele lugar com glória. Nessa tarde, o Senhor te convida, porque o que Ele quer para mim, para a tua vida, é derramar uma unção muito maior. Ele quer derramar uma unção que vai despedaçar o jugo. O Senhor quer derramar na minha e na sua vida. O que é isso, Luciana? Despedaçar o jugo. O Senhor quer te enviar para alguns lugares aonde Ele vai te confrontar, onde você vai ser confrontada. Aonde você vai precisar dizer, eu te repreendo, em nome de Jesus, Satanás. O Senhor quer te levar para esse lugar. Mas para isso você precisa estar posicionada, você e eu precisamos estar posicionadas. Para que essa unção se derrame sobre nós, se dispense sobre nós e nós possamos cumprir o propósito dele. A glória, o poder, a unção só vai vir sobre nós quando nós estivermos posicionadas no lugar certo. Qual é o lugar certo? O lugar onde o Senhor está te enviando, o lugar onde o Senhor está te plantando nesse tempo, ainda que seja diferente do lugar que você gostaria de estar. Sendo assim, não adianta você jejuar. Sendo assim, não adianta você clamar. Sendo assim, não vai adiantar, porque você está desposicionada, você está no lugar errado. Você está no lugar diferente daquele que o Senhor quer que você esteja. Então, você pode até orar, mas você vai orar diferente. Você pode até jejuar, mas você vai jejuar diferente. Você vai dizer, Senhor, me leva para esse lugar. Qual é esse lugar que eu preciso estar? Se nós estivermos posicionadas, Deus vai nos ungir, Ele vai derramar unção sobre nós, nós vamos ver a glória do Senhor e Yahvé, como nós cantamos, vai se manifestar na nossa vida e através da nossa vida. Toda vez que nós olharmos para alguém que flui no seu ministério, que a gente vê que Deus está usando poderosamente, é porque aquela pessoa, aquele homem, aquela mulher se encontrou no lugar certo. Ele se encontra no lugar certo, no lugar espiritual, mas também no lugar geográfico. Nessa tarde, nessa noite, o Senhor quer te levar para esse lugar. A provisão do Senhor. Irmãs, a palavra de Deus diz, buscai primeiro o reino dos céus e todas as outras coisas nos vão ser acrescentadas. O que o Senhor está dizendo, busque primeiro a mim e eu vou prover todas as coisas. Nós cantamos aqui, Yahvé, o grande eu sou, mas nós cantamos também Jeová Jireh. Ele é o Deus da provisão. Irmãos, Jeová Jireh é o Deus da provisão. Ele não vai deixar faltar nada para mim e para você. Talvez nós não vamos ter o que nós queremos, desejamos ter. Eu falo isso com meu marido fala muito isso. Talvez não seja aquela comida hoje, Luciana, que eu gostaria de comer, hein? Talvez não seja aquele camarão, que eu falo muito isso para ele, né? Aquele camarão, porque ele gosta do bacalhau, que é português, e eu gosto do camarão. E eu falo, olha, amor, olha, um camarãozinho aqui. E ele fala para mim, talvez não seja isso, Luciana, mas essa é a provisão. E eu falo, meu Deus, glória a Deus, é isso. Talvez não seja o bacalhau, amados, mas não vai faltar o ovo, não vai faltar a salsicha, não vai faltar o bife, não vai faltar o arroz, não vai faltar o feijão. Talvez não seja a roupa que você gostaria de ter, mas não vai faltar a calça, não vai faltar a saia, não vai faltar o sapato, não vai faltar a blusa. Não vai faltar, irmãs. Não vai faltar, porque Jeová Jireh não vai deixar faltar. Talvez não seja o lugar que você queria, porque você vê ali um manto de confusão, mas Jeová Jireh vai prover a paz no teu espírito, vai prover a paz na tua mente, vai prover a paz no teu coração.
O que eu deixo aqui, mulheres, a partir disso? Alinhe-se ao que o Senhor está realizando no plano geral, espiritual e geográfico. Que nós sejamos essas mulheres alinhadas para compreendermos aonde nós precisamos nos encaixar nesse tempo. Talvez você está gastando tempo demais lá dentro daquela escola, ó. E lá está assim de vidas que o Senhor já te enviou e você não viu. Talvez você esteja no lugar que o Senhor está te enviando. Agora eu estou olhando para a Ruth aqui e estou vendo que a Ruth gosta de correr. Eu não sei, eu não conheço ninguém lá, mas talvez tenha uma pessoa que precisa ouvir do Senhor naquele lugar. Quando o Senhor nos envia, Ele nos envia com propósito. Busque ao Senhor e pergunte a Ele, porque certamente Ele vai te posicionar corretamente. Procure pelo Senhor e Ele vai te comunicar esse novo lugar. Esse novo lugar que você precisa estar nesse tempo. Há um lugar que nós, eu e você, precisamos estar nesse tempo. Não é de braços cruzados, não é murmurando. E eu quero te dizer que murmuração é um louvor a Satanás. Isso é pesado demais, mas murmuração é isso. É louvor a Satanás. Então, de repente, o Senhor te plantou no lugar, ou você ainda não está no lugar. Porque agora o Senhor mudou a estação, Ele quer te levar para um lugar e você começa a reclamar, porque tu está vendo que o teu tempo acabou e o negócio não está indo, e você começa a reclamar nessa hora. Clame ao Senhor, vá para esse lugar secreto, espiritual, esse lugar certo, e comece a pedir ao Senhor, Senhor, qual o lugar que o Senhor quer que eu esteja nesse tempo? Qual o lugar que o Senhor quer me encaixar nesse tempo? Me mostra esse lugar, me mostra essas pessoas, me desconecte, me traga novas conexões nesse tempo. Quando nós estamos no lugar certo, quando nós não estamos no lugar certo, nós estamos em cativeiro. Nós estamos presas em cativeiro. Porque a gente fez lá atrás, funcionou muito bem, mas tudo que a gente está fazendo não está funcionando mais. Sabe por quê? Porque o Senhor quer te levar para agora um novo lugar. Pois certo, até aquela época, ainda tem isso. Por isso que a gente precisa estar lá naquele lugar certo espiritual, porque é lá que o Senhor vai te comunicar. Mudou o tempo, mudou a estação. Agora é um lugar novo, foi certo até aqui, cumpriu, agora eu quero te levar para um outro lugar. Agora eu quero fazer algo novo em outro lugar na tua vida. Agora você vai encontrar com outras pessoas que precisam de mim e você vai ser esse canal. Lugar certo. Esse é o tema dessa tarde. Será que eu estou nesse lugar chamado certo? Essa live eu não vou acrescentar porque eu quero ouvir. Eu falei hoje que eu quero ouvir. Porque nós vamos orar. Nós vamos orar nessa tarde, porque nesse tempo nós não podemos gastar tempo. E parece redundância, mas não é. Nós não podemos gastar tempo nesse tempo, porque é algo que o Senhor quer fazer de uma forma poderosa para minha vida, para a sua vida e para a vida de muitas outras mulheres, muitas outras pessoas. Então, nós não podemos gastar tempo no lugar errado. Nós não podemos gastar tempo sem estar no lugar certo espiritual. Nós não podemos falar, Senhor, ficar o tempo todo clamando, 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 mas Ele olha para a gente e fala, vai para o lugar da tua posição, você está desposicionado. E você está clamando e não tem resposta. Você está jejuando, você não tem resposta, porque o Senhor falou quem? A Êxodo 40? Tem que estar tudo em ordem. Eu só vou derramar quando tiver posicionamento. Quando você estiver posicionada, quando as coisas estiverem em ordem. Quando você estiver no lugar certo. Tanto espiritual quanto geograficamente. Então, a gente precisa considerar algumas coisas aqui no fechamento dessa live. Talvez você não esteja no lugar certo. Espiritual
e as coisas não estão acontecendo. E as coisas estão acontecendo e você não está percebendo. Você precisa estar no lugar geográfico, porque às vezes você tem o espiritual, você orou, você clamou, mas você está com medo de ir para esse lugar. Você tem medo, você teme estar nesse lugar, porque nesse lugar você não tem provisão humanamente falando. Nesse lugar, você não olha, olhando por olhos humanos, você não vai conseguir permanecer. Mas nessa tarde o Senhor está dizendo, me consulta, clama a mim. Porque se esse é o meu lugar para a tua vida, esse é o lugar que eu tenho para a tua vida, eu vou prover, eu, Jeová Jireh. Eu vou tirar teu medo. E o terceira situação que nós precisamos observar é que nós estamos no lugar certo. Mas o Senhor não muda o propósito, mas ele dá direções diferentes dentro do propósito. O Senhor, dentro do propósito, ele nos dá várias direções. Hoje ele te quer aqui, mas talvez amanhã, ou ainda hoje, ele te quer em um novo lugar. E nós só vamos saber se nós estivermos no lugar certo, espiritualmente falando. Você recebe essa palavra nessa tarde? Eu quero agora, antes de nós orarmos, eu quero que você, se essa palavra fala com você, e eu vou parar aqui de gravar, se essa palavra fala com você, e se você quer compartilhar, antes de nós orarmos, está aberto para você agora. Amém? Se você não quiser, nós vamos orar.